Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Me chamo Pedro Santos e todo domingo às 8 horas da noite tem uma mensagem de Deus aqui para você. Esse é mais um vídeo da série sobre a Quaresma. Hoje vamos falar sobre a oração. A oração com fé, ela tem poder de curar a alma e curar os enfermos. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Convido a você a se inscrever nesse canal, deixar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir e entender essa mensagem de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Alguém está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje, essa palavra de hoje nada mais fala sobre a unção dos doentes, né? Que a oração, ela tem poder de curar um doente, um enfermo. Porém, eu não queria aprofundar tanto e dar tanto ênfase à oração de que ela só pode curar um doente, um enfermo. Quero entrar aqui nesse evangelho também, nesse assunto, sobre o quão forte é uma oração feita com fé, que ela também pode curar uma alma doente. Então, resumindo, uma oração com fé, ela cura o enfermo, o doente fisicamente, e também cura a doença da alma, uma alma doente. Como hoje em dia a gente vê tanta alma doente. Diversas vezes também muito mais almas doentes do que pessoas doentes fisicamente. Então eu digo que a oração é uma arma poderosíssima na nossa vida. Quantas pessoas ignoram isso? Ignoram a oração, têm preguiça de rezar, têm preguiça de orar. Ah, eu tô cansado, não vou orar. Ah, porque não tem tempo. Se fazemos isso, nós estamos ignorando uma arma tão poderosa que Deus nos deixou, uma arma do bem, para nos defender de todo mal, que é a oração. Então devemos intensificar ainda mais esse momento de Quaresma, no momento que nós estamos vivendo, a oração. E não podemos deixar de lado isso. É diariamente, é um dia após o outro. É diariamente, a oração deve ser feita diariamente. E ser persistentes nisso. Mas não uma oração feita de qualquer maneira. Tem que ser uma oração que vem realmente do fundo do nosso coração e uma oração feita com fé, com seriedade, com fé. A oração é diálogo com Deus. Por mais que Deus ouve tudo, Deus vê tudo,
Deus sabe o que passa no nosso pensamento. Deus vê tudo aquilo que a gente faz. Deus vê tudo aquilo que a gente pensa. Deus ouve tudo aquilo que a gente fala. Por mais que Ele sabe de tudo, a todo momento que estamos fazendo, Deus quer que nós dialogamos com Ele por meio das orações. Que a gente possa dialogar com Ele diariamente e falar sobre a nossa vida. Falar sobre o que está legal, o que está bem, o que não está indo bem. Falar dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, das nossas conquistas. Isso é realmente uma oração que agrada o nosso Senhor. E não simplesmente uma oração, vamos dizer, robotizada, né, decorada, não. Deus não quer que sejamos isso. Deus não quer que seja dessa forma. O que agrada a Deus é uma oração feita em diálogo, onde você conversa com Ele e fala sobre toda a tua vida, por mais que Ele já saiba. Então, aqui no Evangelho fala que a oração, ela cura os doentes, né? Então, se alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja, né? E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui fala sobre a unção dos enfermos, né? Quando estamos doentes, quando tem algum familiar doente, e nós chamamos o padre para ir até o hospital, né? E orar pelo enfermo. Isso que fala aqui nesse trecho aqui do Evangelho. Mas tudo bem. Temos que entender que a medicina é um dom de Deus. Se não fosse Deus, não existiria medicina. Quando estamos doentes, vamos ao médico, né? Para o médico receitar medicamentos para nós, cirurgias, dependendo do grave da doença, da situação. Só que não podemos depender somente do trabalho médico, do trabalho da medicina. Temos que também rezar. Rezar por aquela pessoa que está enferma. Por nós mesmos, se fomos nós a pessoa doente. É ir para o hospital e orar. É voltar do hospital também orar. E não depender somente da medicina. Claro, não devemos ignorar o trabalho da medicina, das cirurgias, enfim, todo o trabalho da medicina não podemos ignorar. Mas que possamos ter a ciência, porque se não fosse Deus, não existiria medicina, não existiria o dom da medicina. Então é andar em conjunto, é fazer uma oração com fé. Logo abaixo, no Evangelho fala, a oração da fé ela salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Por isso a importância da oração feita com fé, não uma oração vazia, que sai da boca para fora simplesmente. E no fim do Evangelho, vai destacar sobre Elias. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Ele ora de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Pela oração, Deus intervém de acordo com as nossas necessidades. Deus viu a necessidade de Elias, viu que Elias orou com fé e Deus agiu na vida dele. Então, podemos rezar diversas vezes, mas se não for uma oração feita com fé, se não for uma oração que o que nós estamos pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo não nos fará bem, não é do agrado de Deus, não é feita com fé, Deus não vai intervir, Deus não vai agir sobre essa oração. Agora, se for uma oração com fé, se Deus vê que aquilo realmente é uma necessidade para nós, e se realmente crermos nisso, e se fará bem para nós, se fará bem para Deus, se for de agrado dele, Deus agirá sobre isso. E Deus atenderá às nossas orações. Porque Deus dará aquilo que somente para nós, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Se a gente ora pedindo alguma coisa e Deus vê que aquilo não é necessidade para nós e não é feita uma oração com fé, Deus não agirá sobre isso, né? Deus nos entregará na nossa vida. Então, por isso que nós não devemos, é difícil falar isso, por isso que nós não devemos ser ansiosos, né? De querer trabalhar para conquistar as coisas materiais, se muitas vezes aquilo não fará bem para nós, não fará bem para nossa alma e para Deus.
Então, claro, devemos fazer nossa parte, trabalhar, fazer nossa parte como ser humano, mas consagrar tudo às mãos de Deus, tudo nas mãos de Deus, né? E fazer com que Deus possa entregar nas nossas mãos tudo aquilo que realmente fará bem para nós, para nossa alma e bem para Deus, entende? Então esse é o poder da oração. É você orar por aquilo, mas tem ciência de que aquilo é para o seu bem, é bem para a tua alma, fará bem para Deus e irá agradar a Ele. Então esse é o poder da oração. Então esse é o intuito desse vídeo. É dizer um pouco, através do Evangelho, através da nossa reflexão, o poder que a oração tem. Quando o Evangelho diz, né, sobre a oração, que ela cura doentes com fé, mas ela também cura a nossa alma, uma alma doente, né? Então, que possamos intensificar mais essas orações nesse momento de Quaresma, que possamos crer mais em Cristo, crer mais no Evangelho, porque aqui é a palavra de Deus. Tudo o que precisamos na nossa vida está aqui. Tudo. Muitas vezes a gente ignora e vai pesquisar na internet, né? Vai dar o Google da vida. Mas tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. É só a gente ter paciência, ter calma, tirar um tempinho no nosso dia e dar importância aqui, ó. Que aquilo que está falado é o que vem da palavra de Deus, né? Então que a Bíblia, que o Evangelho, seja a nossa maior fonte de pesquisa sobre determinadas situações da nossa vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus, entender mais a importância da oração feita com fé. Se inscreve no canal e Deus te abençoe. Que o Espírito Santo nos ajude a entender mais tudo isso que acabamos de ouvir nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo domingo, até a próxima mensagem de Deus. Ore mais, reze mais, mas reze com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.